A gente sabe que a temporada da NFL, a temporada regular, né, já chegou ao final. A gente teve aí 18 times que já estão de férias, tentando aí juntar os cacos para a próxima temporada. Enquanto a gente tem aí outros times já disputando os playoffs. Inclusive, enquanto eu estou gravando esse jogo, está rolando os playoffs, né? O wild card. Mas bora falar dos times que não foram para a pós-temporada e os times que eu julgo como as grandes decepções dessa temporada, tá? Eu não digo nem que todos ali eram candidatos a título no começo da temporada, mas eu separei alguns motivos do que me fazem acreditar que esses times, eles são decepções aí na temporada 2025 da NFL. Fechou? Então depois da vinheta, bora trocar essa ideia da hora aí sobre os times que decepcionaram em 2025 na NFL. Bom, galera, eu já queria começar falando sobre o Las Vegas Raiders, né? O responsável por trazer para 2025 um grande experimento que se tornou um grande fracasso, né? Você deve me perguntar, Felipe Fidelis do céu, o que você esperava do Las Vegas Raiders? Bom, galera, eu imaginei que o time seguiria evoluindo. Teve no draft ali a chegada do Ashton Jeanty, já tinha ali um bom reforço no seu jogo aéreo, que é o tight end Brock Bowers. Trouxe ali um dos melhores running backs que o college football viu aí nos últimos anos, que é o Ashton Jeanty, draftado lá de Boise State. Mas o time ainda trouxe aí na off-season, fez uma troca pelo Geno Smith, quarterback lá do Seattle Seahawks, e trouxe também lá o Pete Carroll, que teve uma saída bem controversa do Seattle Seahawks, como vocês podem ver nesse lado aqui. Eu sou torcedor do Seattle Seahawks, eu posso dizer pra você que o Pete Carroll já devia ter saído de Seattle há bastante tempo, né? Mas enfim, então o time trouxe aí o Geno Smith, trouxe o Pete Carroll e imaginava-se que o time teria pelo menos um pouco do sucesso que esses dois tiveram em Seattle, né? O Geno Smith não teve tanto sucesso assim, nem sei se sucesso é a palavra certa, mas o Geno Smith foi ao Pro, cara, jogando em Seattle. Teve um desempenho interessante. Muitos até imaginavam que esse desempenho dele faria com que ele renovasse lá em Seattle, só que ele tava pedindo muita grana e não faria o menor sentido para Seattle dar um contrato minimamente longo e muito dinheiro pro Geno Smith, né? Então acabou trocando ele pro Las Vegas Raiders. Las Vegas Raiders também trouxe o Pete Carroll, que, vamos combinar, não vinha tendo sucesso aí em Seattle já tinha um tempo, né? Tinha aí colecionado fracassos e temporadas que foram desperdiçadas aí, que acabaram até resultando na saída de outros jogadores lendários e ídolos aí da franquia, como o Russell Wilson, como, Bruce Sherman se aposentou, acabou indo pro San Francisco 49ers e tudo mais. Aí teve o Earl Thomas, que também saiu de forma conturbada de Seattle e tudo mais. Enfim. Dito isso, eles trouxeram aí o Geno Smith e o Pete Carroll, e o resultado não poderia ter sido pior, né? O time implodiu ofensivamente. Essa decisão de trazer esses dois caras aí, o Carroll e o Smith, baseado no sucesso que eles tiveram lá em Seattle, eu acho que no fim das contas acabou provando ser um erro de cálculo, né? A gente pode dizer assim, monumental, né? Porque, igual eu falei, o Geno Smith foi ao Pro, então a expectativa é que ele trouxesse pelo menos uma eficiência de um quarterback veterano aí, que foi pro Pro Bowl, inclusive. Eu falei ao Pro, mas na verdade ele foi Pro Bowler, né? Mas o que a gente viu foi um ataque que regrediu, que implodiu, e o Geno Smith, ele regrediu aos seus piores hábitos ali, né? Ele acabou se tornando ali quase que o epicentro de uma ineficiência ofensiva gigantesca desse time, né? O Geno Smith, ele encerrou a temporada ali da NFL, a temporada regular, liderando a NFL em interceptações, 17 interceptações do Geno Smith, né? O time todo dos Raiders teve 19 interceptações, né, contando com os quarterbacks reserva, porque os Raiders nem tinham para onde correr, porque tava ruim com o Geno Smith, tava pior ainda com o quarterback reserva. Isso mostrou aí que o time tinha uma gigantesca incapacidade de proteger a bola em situações críticas ali também. A linha ofensiva que era uma... Cara, eu não posso nem dizer que era uma linha ofensiva boa, mas assim, 2025 se tornou uma linha ofensiva marcada por por ser uma unidade estatisticamente a pior da liga, cara. Não protegia de forma alguma, né? Os quarterbacks dos Raiders, né? O Geno Smith e os reservas, eles foram sacados 64 vezes. 64 vezes, cara. Isso é bizarro durante a temporada. É uma média de 4 sacks por jogo.
Então, assim, não tem como, né? O Gene Smith, ele poderia ser o mais genial do mundo, ele ainda estaria em maus lençóis, né? Eu disse que ele era o epicentro, mas eu não acho também que todo o fracasso dos Raiders se dá por causa do Gene Smith, tá? Então, acho que a linha ofensiva, o Gene Smith regredindo, as chamadas ruins do Chip Kelly também, Chip Kelly que foi demitido do cargo de coordenador ofensivo, vinha de uma boa passagem no college por Ohio State, né? Foi uma das mentes, foi a mente por trás do ataque de Ohio State, que foi campeã nacional do college football na temporada 2024-2025. Não conseguiu fazer nada, né? E é um cara que já tem experiência, né? Quando a gente tem um coordenador que migra do college para NFL, tem aquela curva, né, de aprendizado. Mas o Chip Kelly, ele já foi head coach na NFL, cara. Ele já teve passagem por NFL. Então, nem o Chip Kelly conseguiu entregar alguma coisa nesse time dos Raiders, né? Então, foi muito bizarro o que a gente viu aí dos Raiders, né, nessa temporada. Pra mim, um time que, cara, eu não imaginava que seria um time de playoffs, eu não imaginava que seria um time ali que brigaria por título de divisão, né, já que a gente tem ali Broncos, Chiefs e Chargers que estão numa situação muito mais confortável, né? Mas assim, é incrível o quão ruim foi esse time dos Raiders e como foi decepcionante. Porque a sensação que daria é que eles, pelo menos, esboçariam uma melhora, né? Esboçariam uma melhora ali. Nem isso. O time voltou 10 passos para trás. Uma falha organizacional, uma falha de projeto, de planejamento incrível, né? Aí desperdício de talentos também, porque você tem o Brock Bowers, você tem o Ashton Dent, o Ashton Dent que, apesar de tudo, cara, ele ainda conseguiu produzir, ainda conseguiu entregar, cara, o Ashton Dent. Né? Então, assim, os Raiders terminaram a temporada em 32º lugar em jardas corridas e em touchdowns, cara. Assim, você tem um jogador extremamente talentoso e um jogo terrestre que foi inexistente. E o jogo terrestre sendo inexistente, o que acontece? O ataque aéreo não consegue também, né, produzir, porque precisa ter um equilíbrio entre corrida e passe. A linha ofensiva também não ajuda em nada, né? E você tem aí um talento que acabou passando por um aprendizado quase que forçado, né? Eu acho que o dado mais chocante aí, que eu até anotei aqui, tá nessa produção de touchdowns terrestres. Cara, os Raiders, ele conseguiu apenas 5 touchdowns terrestres em 17 jogos, 5 touchdowns terrestres. Para colocar isso em uma perspectiva para você entender melhor, o penúltimo time, o 31º time em touchdowns terrestres anotados, ele marcou 9 touchdowns. É quase do que o dobro da produção dos Raiders. Então, assim, foi bizarro o que o Las Vegas Raiders aprontaram aí em 2025, cara. O time já demitiu todo mundo, enfim, demitiu aí o treinador, vai ter que começar mais uma vez. É um time que parece que nunca sai do rebuild. Eu fiz até uma tabelinha aqui fazendo uma pesquisa sobre esse vídeo. Eu fui atrás dos números. Eu trouxe aqui pra vocês, até pra gente não ficar se prolongando muito aqui nos Raiders, né? Bom, o time fechou a temporada com 3 vitórias e 14 derrotas, o pior recorde da liga, o que rendeu para eles a primeira escolha geral do draft. E quem sabe teremos aí Fernando Mendonça vindo aí. Mas assim, você vai pegar o Fernando Mendonça, colocar nesse time e vai achar que vai dar tudo certo? Não vai. Eu vou logo adiantando. Você é torcedor, já vai aí se acostumando com isso, porque assim, um quarterback draftado, ele precisa ter um ecossistema minimamente organizado para ele se desenvolver. Fernando Mendonça, ele não é um quarterback como era o Joe Burrow, por exemplo, saindo do college, onde você não precisava cercar ele de tanto talento assim para ele produzir. Então, os Raiders têm a primeira escolha geral do draft, provavelmente endereçará essa escolha a um quarterback, porque precisa de um quarterback, né? Ou vocês acham que o Geno Smith é esse cara, né? Pontos por jogo. O time teve em média ali 14,2 pontos por jogo nessa temporada, é a pior marca da liga. O time permitiu 64 sacks, a pior marca da liga também. O time anotou 5 touchdowns terrestres, a pior marca da liga. O time teve em média ali 27,51 minutos de posse de bola por jogo, a pior marca da liga também. Então assim, cara, a demissão do Pete Carroll, juntamente com o coordenador ofensivo Chip Kelly, cara, o coordenador de special teams também ali, o Tom McMahon. Cara, a demissão do Chip Kelly foi em novembro, o Pete Carroll caiu agora na Black Monday. Isso mostra que, cara, o reconhecimento foi tardio, né, de que esse plano para 2025 tinha dado errado. Então, vamos ver o que o Las Vegas Raiders vem aí para 2025, né? Vai aprontar para 2025.
Fechou? Então essas são as minhas considerações aí sobre o Las Vegas Raiders. Pausa rápida aqui no seu vídeo para dar alguns recadinhos rápidos. Primeiramente é lembrar você de curtir o vídeo, porque se você assistiu o vídeo até aqui, você não curtiu, meu querido, pelo amor de Deus, minha querida, curte aí, pô. Curte o vídeo, compartilha naquele seu grupo de WhatsApp do pessoal que é apaixonado por NFL, college football, por NBA também. Ajuda a gente a crescer o nosso canal do Cover Football, que graças a Deus tem crescido bastante aí, tem alcançado cada vez mais pessoas. Então, pô, curte aí, compartilha aquele rolê básico de YouTube, né? Se inscreve e tudo mais. Bom, também lembrar você que na descrição tem um link do nosso Live Pix, que é uma forma de você apoiar a gente com R$1, com enfim, a quantidade que você achar ideal aí. Apoie a gente, ajude a gente a continuar criando conteúdo. A grande maioria das pessoas que fazem parte aqui do Cover não vivem, né, do conteúdo sobre futebol americano, sobre basquete, mas é uma forma de você apoiar a gente, retribuir. É claro, você não é obrigado, é uma forma de você estar aí demonstrando que um apoio ao nosso trabalho, fechou? Recadinhos básicos aí pra você. Bora voltar pro vídeo, que o vídeo tá maravilhoso. Bom, o próximo time é o New York Jets, mas antes de qualquer coisa eu queria lembrar, você tem total liberdade de ir no nosso, aqui nos comentários, e deixar sua opinião também, se você concorda, se você discorda, claro, com respeito, por favor. O que você acha aí? Quais times você acha que foi decepção? Quais times nem seriam decepção, porque não se esperava nada? Vamos trocar essa ideia aqui nos comentários, deixei seu comentário também pra gente falando, fechou? Bom, New York Jets, 3-14 também, era esperança, como eu coloquei aí no GC, era esperança de um novo começo, que acabou virando a continuação de um pesadelo que não tem fim, né? Bizarro como o New York Jets nada e não sai do lugar, né? Não consegue fazer nada certo, cara. A gente tem aí primeiro o fracasso do projeto Justin Fields. O time aí trouxe, acho que eu vou voltar até um pouco, o time trouxe aí na off-season o Aaron Glenn, coordenador defensivo dos Lions aí nos últimos anos, teve bastante sucesso, inclusive construiu uma forte unidade defensiva nos Lions nos últimos anos. Foi contratado para ser o coordenador, o head coach dos Jets, e o que a gente viu foi um fracasso completo, né, de tudo. Acho que o Aaron Glenn sendo um coordenador defensivo, nem a defesa dos Jets, cara, melhorou. Mas eu já falo do Aaron Glenn, vamos focar aqui um pouquinho no projeto Justin Fields. O time trouxe aí na off-season o Justin Fields, na esperança aí de ter um respiro, né, porque o projeto Aaron Rodgers não deu certo nos Jets. E essa temporada aqui, 2025, ficou provado que não deu certo por causa dos Jets, basicamente. Porque o Aaron Rodgers teve uma temporada boa, minimamente boa ali, nos Steelers e está nos playoffs, enquanto os Jets não conseguiram aí nada nessa temporada, né? O time trouxe aí o Justin Fields, que estava nos Steelers, acho que muito pelo objetivo ali de rejuvenescer, né, um pouco a posição de quarterback, depois da saída do Aaron Rodgers. Então o time investiu ali no Justin Fields, assinou um contrato de 2 anos com ele, $40 milhões. Desses 40 milhões, 30 milhões eram garantidos. Imaginava-se ali que sob a tutela do Aaron Glenn, né, e com uma defesa de elite que o Aaron Glenn montaria nesse time aí, o atleticismo de Justin Fields desbloquearia aí um potencial que ele não tinha sido explorado ainda nos Bears, não tinha sido explorado nos Steelers e tudo mais, mas a realidade foi um colapso quase que imediato, né, galera? Quase que imediato. Aí o projeto de Justin Fields já deu errado. O Fields iniciou a temporada como titular do time, assim, mas entregou atuações ali, performances que viraram ali... Cara, era bizarro, assim. Variava entre medíocre e desastroso, assim, as atuações do Justin Fields. Seus primeiros 9 jogos, ele registrou ali um recorde de 2-7. Inclusive, os Jets foi o único time da NFL que alcançou a marca de 0 vitórias e 7 derrotas. Ele ficou 7 semanas sem vencer, depois que foi ter uma vitória. Então, nos primeiros 9 jogos, recorde 2-7. O QBR total do Justin Fields foi de 38,1 e uma média de jardas passadas por jogo de 140 jardas, cara. Assim, a incapacidade do Justin Fields de processar o jogo, cara, assim, era bizarro. A partir do pocket, era bizarro. Ele tinha uma dependência excessiva de jogadas improvisadas. E tudo isso não se traduzia em resultado, né? E cara, quarterback vive de resultado. Não adianta você jogar bem, isso o time não tem resultado. Então o experimento ele foi encerrado ali, né? O projeto de Justin Fields foi encerrado ali até que prematuramente. Ele foi colocado no banco, depois na lista de lesionados, né? Injury Reserve ali, pela lesão que teve, mas o dano, assim, o estrago já estava feito. O time já não tinha mais como recuperar
a temporada, o dano financeiro e competitivo já estava feito. Inclusive, em alguns sites que eu estava olhando aqui, pesquisando para gravar esse vídeo, a contratação do Justin Fields foi classificado como uma das 5 piores da temporada aí, na NFL. Então, cara, primeiro ponto dessa frustração aí com o New York Jets é o projeto Justin Fields, né? E assim, o que acabou piorando um pouco o sentimento do torcedor dos Jets é a comparação, né? Querendo ou não, você se compara. Quando você separa, né? Quando você termina um relacionamento, você compara como é que tá a sua vida e a vida daquela pessoa, né? E assim, você pega uma temporada 3-14 dos Jets, particularmente bastante sofrida por torcedor dos Jets, e compara com o Aaron Rodgers, que é o ex-quarterback do time que foi para os Steelers, né? Então, assim, enquanto os Jets estavam lutando para alcançar 150 jardas por jogo, assim, sofrido, o Rodgers estava, assim, jogando muita bola lá nos Steelers. Também teve as suas oscilações na temporada, o Aaron Rodgers. Assim, acho que o resultado final foi muito bom, né? E inclusive, levou o time ao primeiro título de divisão desde 2020. A temporada do Rodgers, ele teve ali mais de 3 mil jardas passadas e 23 touchdowns. Então, assim, a narrativa de que ele estava acabado, né? E eu acho que até que essa narrativa de que o Aaron Rodgers estava acabado pode ter motivado os Jets a deixar ele sair, né? E essa narrativa, acho que ela acabou sendo provada aí que é falsa. Eu não acho que o Aaron Rodgers acabou tendo o seu... Não acho que o Aaron Rodgers estava acabado. Acho que os Jets acabaram com o Aaron Rodgers também, né? Bom, próximo time aqui pra gente falar, porque eu não quero também que o vídeo fique muito longo. Cincinnati Bengals. Cara, chovendo molhado falar dos Bengals, né, galera? Depois que o time foi pros playoffs, depois que o time foi pro Super Bowl, todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano eles entram na temporada com a expectativa de que vai pro Super Bowl, é tudo ou nada com os Bengals, né? Assim, e isso 100% ancorado no Joe Burrow. Só que, cara, na off-season as coisas já mostravam, já davam sinais de que o time ia ser uma tragédia. Mas eu não enxerguei esses sinais. Eu acredito que muitos fãs não enxergaram. O time draftou um jogador, eu não lembro o nome dele agora, eu também esqueci de anotar aqui, que eu lembrei dessa parada agora. Draftou um jogador, e esse jogador demorou pra caramba pra começar a treinar, porque ele não tinha nem assinado o contrato de calouro dele. Já começou aí. O time tinha Ja'Marr Chase e T. Higgins pra renovar. Foram lá e renovaram com 2 wide receivers. Deram um caminhão de dinheiro pra 2 wide receivers. Cara, você não paga 2 wide receivers, um caminhão de dinheiro, quando você tem problemas sérios no seu time. Você tem problemas defensivos, você tem problemas na proteção ao seu quarterback. Mas os Bengals fazem tudo errado. O time terminou a temporada aí 6-11. Em último na AFC Norte. Cara, e não dá pra não falar da regressão aí defensiva que o time teve. O time tinha uma das melhores defesas da liga há não muito tempo atrás, e foi temporada após temporada regredindo pela omissão da comissão técnica e pela omissão também da direção ali. O time mudou seu coordenador ofensivo para essa temporada, né? Mandou embora o Luanarumo e trouxe aí o Al Golden, né? A expectativa era óbvia, né? Manter ali, construir uma unidade sólida, mas o resultado dela era assim, foi uma unidade que quebrou, né? Talvez a palavra certa seja essa, mas quebrou ali em fundamentos muito básicos, cara, de defesa. E isso dificultou demais, né? A defesa dos Bengals ali, com o Golden, ela se tornou ali historicamente vulnerável, cara. Assim, era... Especialmente contra o jogo corrido, eu quero até destacar isso, contra o jogo corrido, porque foi onde encontrei números interessantes. Contra o jogo corrido e defendendo contra Tyrants. Cara, tinha alguns números ali, algumas estatísticas avançadas que mostram que a defesa do Cincinnati Bengals foi basicamente a pior da liga contra running backs. Eles permitiram ali jardas e touchdowns em um ritmo que semanalmente, que é basicamente como se eles estivessem enfrentando só com o Barkley no Prime toda semana. Vocês estão entendendo? Cara, o time... Anotei aqui, ó, 1.060 jardas terrestres e 11 touchdowns para running backs. E assim, no espaço pequeno de jogos, cara. Assim, números catastróficos, assim, para a unidade. Então, a defesa foi bizarra. A fragilidade também do Joe Burrow ali
É um ponto a se destacar, ele não fica saudável, a gente não sabe até onde isso é culpa do time também, mas o Joe Burrow não fica saudável, e isso acaba até sendo ali uma desculpa, assim, a defesa é a principal culpada, tá? Não tenho o que falar, mas assim, a disponibilidade do Joe Burrow, cara, é um problema, a gente tem que falar sobre isso. O Burrow, ele lidou ali com uma fratura no dedo nessa temporada, no pé, né? Outras lesões também ali que acabaram limitando a sua mobilidade, deixaram ele fora de jogos importantes ali também. Ele teve só 8 jogos disputados nessa partida, lançou 17 touchdowns e 5 interceptações. E não dá pra negar que a sua ausência ali também, a dependência de um quarterback reserva, selou o destino do time aí. E o ataque que era assim, um dos melhores, um dos ataques mais legais de se assistir, se tornou unidimensional e, cara, é incapaz de compensar também uma defesa que sangra pontos incessantemente, cara. Incessantemente. Os Bengals é um time que perdeu, cara, 7 jogos, marcando nas últimas 2 temporadas, marcando mais de 30 pontos por jogo. Então, assim, complicado, né? Então, pra mim, o Cincinnati Bengals, sem dúvida, é uma das grandes decepções da temporada. Cara, esse time aqui eu tive que incluir porque é bizarro a incapacidade que tem o Baltimore Ravens de, cara, cumprir com as expectativas. O time, ele dá ali uns lampejos de melhora, mas no final das contas acaba sendo o time... Cara, é bizarro. É bizarro. Eu preciso até controlar o que eu vou falar aqui pra também eu não extrapolar, né? Mas assim, o time terminou a temporada com recorde 8-9, foi eliminado dos playoffs ali com um field goal errado, mas eu não acho que esse field goal também ele seja o motivo do que fez os Ravens serem eliminados. Um time 8-9 poderia ter ficado 9-9. A gente sabe que tem problemas ali, né? A gente viu aí os Ravens perderem esses playoffs e a gente viu também se encerrar ali uma das trajetórias mais estáveis ali da NFL, que é o John Harbaugh como head coach dos Ravens, que foi demitido após 18 temporadas. O John Harbaugh, que inclusive tá com o telefone dele tocando pra caramba. Todo mundo quer o John Harbaugh como head coach, mas assim, era nítido que essa mudança precisava acontecer do John Harbaugh. A temporada 2025 expôs ali uma estagnação cultural nos Ravens. O time começou ali o ano como candidato ao Super Bowl, né? Não podemos negar isso. Todo mundo acreditava que os Ravens tinham potencial para chegar no Super Bowl. Mas assim, falhou em... Vamos separar alguns motivos aqui. Falhou em fechar jogos apertados. Isso é uma marca registrada de times que são bem treinados. Fecham jogos apertados. Cara, a derrota para os Steelers ali, decidido por um field goal também. Acho que foi um microcosmo da temporada, né? A temporada dos Ravens se resume ao quase lá. É um time que fundamentalmente falha nos detalhes, assim. Basicamente isso, o Baltimore Ravens, né? Depois que o John Harbaugh foi demitido, aí começaram a surgir ali rumores e, enfim, relatos de uma deterioração, uma quebra ali na relação entre a comissão técnica e o Lamar Jackson, que inclusive muitas pessoas chegaram a falar que o Lamar Jackson ia ser trocado, ia para outro time. Rumores de uma perda de vestiário ali, que o John Harbaugh já não tinha mais o vestiário. E esses rumores eles circulavam à medida que as derrotas se acumulavam nos Ravens. A defesa, historicamente, é a espinha dorsal do time, com jogadores históricos. Sofreu sem a liderança, sem uma liderança efetiva, estratégica, como era o Mike McDonald, por exemplo. E o ataque com o Todd Monken, galera, assim, não conseguiu evoluir em nada no próximo nível. Mesmo tendo Lamar Jackson, mesmo tendo Derrick Henry, cara, mesmo tendo ali ótimas peças, o ataque não foi pra lugar nenhum. A demissão do Harbaugh, eu acho que ela não foi apenas sobre o recorde 8-9, não foi só sobre 2025. Mas acho que foi basicamente a diretoria dos Ravens reconhecendo que a janela de títulos na configuração atual que o time estava, no momento atual que o time estava, já havia se fechado. Eu preciso dar um restart ali. E é por isso que pra mim os Ravens é uma decepção. Acho que se esperava muita coisa. Esperava que era um time que pelo menos brigaria nos playoffs e nem isso conseguiu. Um time que sangrou bastante aí. Perdeu 4 dos primeiros 5 jogos, depois engatou uma sequência de vitórias, depois engatou outra sequência de derrotas, ficou sem o Lamar Jackson e tudo mais.
Então, Baltimore Ravens, uma decepção sem a menor dúvida. Por último, porém não menos importante, sempre ele, né, galera? Sempre ele, the same old Dallas fucking Cowboys, né, cara? Os Cowboys, eles repetiram um roteiro exaustivamente conhecido pelo torcedor, cara. Altas expectativas, estatísticas ofensivas infladas e o velho fracasso retumbante em competir contra a elite da liga, cara. Assim, o time terminou com recorde 7-9-1, 7 vitórias, 9 derrotas e um empate, cara. O time conseguiu empatar com os Packers, cara. Assim, não que os Packers, mas assim, toda vez que eu vejo um empate na NFL, eu fico abismado, cara. A equipe ficou, pelo segundo ano consecutivo, fora dos playoffs, cara. O Dak Prescott, ele terminou a temporada com números, assim, impressionantes. Foram 4.000, até anotei aqui, 4.552 jardas passadas, 30 touchdowns. Mas, assim, no entanto, se você for olhar no micro, por isso que eu falo, nunca acredite somente nos números. Veja o contexto desses números. Cara, essas 4.552 jardas passadas do Dak Prescott e 30 touchdowns, você olhando ali no micro, você vê que essas estatísticas elas têm um vácuo, né? Porque o Prescott ele acabou acumulando grande parte desses números aí ali no garbage time ou contra times inferiores, vamos combinar? Contra times de calibre de playoffs, por exemplo, os Cowboys venceram um jogo em 7 tentativas. De 7 jogos, os Cowboys venceram 1. Então, assim, cara, não briga com a elite. Não tá com a... Cara, é o Dallas Cowboys. Não é uma franquia pequena, sem tradição. É o Americans Team, cara. E todo ano é a mesma coisa, cara. Eu vou fazer um vídeo, assim, janeiro do ano que vem eu vou fazer um vídeo. Times que mais decepcionaram na temporada 2026, 2027 da NFL. Cara, será que a gente vai estar os Cowboys aqui de novo, falando da mesma coisa? É bizarro, cara. Aí vamos falar da porosidade defensiva desses caras. A defesa dos Cowboys, ela foi estatisticamente desastrosa. Começando com, cara, você troca o seu principal jogador, que é o Micah Parsons. Aí tem justificativas, eu acho que algumas delas são até plausíveis, justificativas ali de que ele tinha problemas de lesão e tudo mais. Inclusive ele acabou se machucando nos Packers e tudo mais. Mas você abre mão do seu jogador, principal jogador defensivo, aí você traz outras peças. Cara, aí você vai ver ali um time, uma defesa que foi estatisticamente desastrosa. Permitiu a maior quantidade de jardas passadas por jogo da liga, uma média de 254,8. O time terminou a temporada com mais de 500 pontos tomados defensivamente. O time ficou ali, é a quarta pior marca, essas 254,8 jardas passadas por jogo, é a quarta pior marca da liga. O time não gerava pressão, não conseguia pressionar quarterbacks, não conseguia forçar turnovers, principalmente em momentos críticos. Cara, o time... E tudo isso acabou resultando em derrotas onde o ataque marcava pontos suficientes para vencer o jogo, mas a defesa, cara, o ataque acabava sendo traído pela defesa. Então isso é o Dallas Cowboys. Isso tornou o Dallas Cowboys, cara. O Brian Schottenheimer vai precisar melhorar esse trem aí. Eu não sei o que eles vão fazer no draft, enfim. Defensivamente... complicado, aí a gente tem que começar a pensar também no caso do Dak Prescott, que joga muito bem contra times inferiores e contra times melhores acaba aí não entregando, não produzindo e tudo mais. É isso, galera. Dallas Cowboys. Um time que produz... até coloquei ele na legenda, é um time que produz bons, mas mentirosos números. Né? Segundo ano seguido sem pós-temporada. É isso, Dallas Cowboys. E é isso, galerinha. Esses são os times que, pra mim, decepcionaram nessa temporada 2025 da NFL. Eu quero que você deixe aí nos seus comentários se você concorda com o que eu falei aqui, se você discorda. Eu posso fazer também de jogadores e tudo mais. Enfim, deixa aqui o seu feedback. O que você acha que dá pra melhorar também aqui no nosso canal? Que tipo de conteúdo você quer? Lembrando que temos aí playoffs da NFL acontecendo. Temos a final do College Football também por acontecer. Temos também aí
uma off-season inteira pra gente gravar bastante conteúdo legal aí pra você. Então, já se inscreve aí, manda pra aquele seu amigo, manda esse vídeo lá no grupo do WhatsApp que você tem, pra galera chegar em peso, a gente continuar crescendo e continuar entregando conteúdo de qualidade pra você, porque eu tenho certeza que você, como fã de NFL e como fã de college football e como fã de NBA, merece demais, fechou? Então a gente se vê aí no próximo vídeo, a gente se vê aí numa próxima live, num próximo momento. Beijão, forte abraço, até a próxima, tchau.